Mas foi uma Mas não pedra no tenha sapato. dúvida que foi ele que fez com caixa d'água a traição para acabar com o Clube dos 13, para elegerem o Ricardo Teixeira. E o Vasco quebrou. O Vasco está aí quebrado até hoje. Olha aqui, não se faz política sem sangue. Ou fazia o rompimento ali e fazia a liga, ou não tinha jeito, era hora de fazer. E o Ronaldo que tá em alta e tá no hype por causa da CBF, né? Que ele queria se candidatar para presidente da CBF e acabou não conseguindo se candidatar e o Edinaldo foi reeleito. O que você achou dessa tentativa aí? Seria um bom presidente? Qualquer um pode tentar, ué. Mas ele seria um bom presidente da Tanto não CBF? seria que eles foram e deram unanimidade para o atual que está lá. Mas a CBF também não é muito Eu nunca vi isso. exemplo, Eu né? nunca vi um presidente da CBF ganhar por unanimidade, nenhum voto contra, rapaz, nenhuma abstenção. É O porque sujeito ganhou em todas as federações, foi todos candidato os único clubes. também, né? Sim, mas teve todo, mas Ninguém votou vai contra. Ninguém se absteve. Isso é Uma errado. coisa espetacular. Mas você acha que o Edinaldo tá fazendo uma boa Eu gestão? sei lá. Eu já estou em dúvida. Eu também. Eu tô em Pode muita não dúvida. ser para nós. Para mim, eu não acho que tenha ido bem. Até pela Mas seleção aí que a gente tá para vendo. quem ele administra, que são os clubes e as federações, parece que tá bem, né? Tanto que votaram nele. Pois é. E o Brasil passando esse perrengue todo aí que tá passando. O Edinaldo tem uma coisa, pelo menos uma coisa boa, né? Ele é o primeiro presidente que eu ouvi, não sei se vocês concordam aí, não sei se o pessoal também que tá assistindo concorda, que liberou os clubes a se organizarem para fazer uma liga. Eu nunca tinha Isso, visto um não, foi o presidente. primeiro. Foi o primeiro, Foi né? o primeiro. Porque todos sempre quiseram um monopólio. Não. Que vamos administrar aqui o Campeonato Brasileiro, é nosso, ninguém tasca. O Edinaldo falou: não, se os clubes quiserem organizar, Isso. fiquem à vontade. Único. E até hoje ninguém conseguiu organizar essa liga aí. Porque brigam entre si, né? E o BAP agora tá nessa aí, porque ele falou, inclusive, na entrevista pro João Guilherme lá na Flamengo TV, com essas palavras. Eu vou confiar em clubes que não passam essa confiança? Como é que eu vou dar esse voto de confiança para quem não paga jogador ou para quem tá devendo isso ou aquilo, não sei o quê? Aí não consegue fazer a liga. Ainda mais essa questão do direito de transmissão, que o Flamengo perdeu dinheiro, né, em relação ao que ganhava, perdeu. E aí, enquanto a gente não ganhar o que a gente ganhava, pelo menos, a gente não vai fazer liga, até porque não confia nos outros clubes. Aí não é melhor ceder um pouquinho para ganhar mais lá na frente? Porque pela tua história lá de 87... Eu faria isso. Faria isso? Claro. Cede um pouquinho. Para depois garantir. Porque é um exemplo Não muito... tenha dúvida, não tenha dúvida. Conta pra gente como é que foi essa tua iniciativa de fazer 87 lá, porque a CBF naquela oportunidade não tinha condição de fazer o campeonato. Não, o que aconteceu foi o seguinte, nós já estávamos vendo que o poder tinha fugido das mãos do presidente Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da CBF, com aquele outro paulista lá, o Nabi Abichedi. Nabi Abi. Então, eu estava conversando sempre com o Carlos Miguel Aledar, com quem me dava e me dou muito bem. Miguel, está na hora da gente tomar esse negócio aí. Da maneira que está, não vai para frente. Bom, aí o Otávio foi à televisão, no Jornal Nacional da Globo, e anunciou que aquele ano de 1987, não é? Eles não teriam condição de organizar. Está gravado, está lá no Jornal Nacional da Globo. Eles não teriam condições de organizar o campeonato nacional. A CBF hoje que é rica era quebrada na época. Por falta de tempo, de datas e de grana. Eu peguei o telefone, na hora liguei para o Carlos Miguel. O Carlos Miguel viu isso? Está na hora. O poder está na rua. É de quem pegar. Você conversa com os daí de São Paulo, que eu vou conversar com companheiros aqui, depois a gente... E assim começou. Vou conversar aqui com o Botafogo, com o Vasco, com o Fluminense, ele conversar com o Santos, Palmeiras e Corinthians, depois conversarmos os dois lá no Rio Grande do Sul com os mineiros,
E assim fizemos o Clube dos 13. Éramos 12 e chamamos o Bahia, porque o Bahia é a Bahia é uma boa praça para o futebol, né? Tem estádio, comparece, o público Assíduo, fiel, né? Fiel. ativo. E assim fizemos o Clube dos 13. Depois convidamos os outros 3 para compor um 16 e fazemos o campeonato, conforme queríamos. Um ponto corrido, jogar jogo lá, jogo cá. Organizamos. E foi o maior campeonato da história do futebol brasileiro. Foi um sucesso, né? Foi de um grana. Sucesso absoluto. De receita, de receita, bilheteria. Tudo. De público e de renda. Televisão também. Público e renda. Que a Globo comprou, né? Como é que nós conseguimos isso? A Globo, com quem eu tinha brigado lá em 1977. 10 anos antes. 10 anos antes. 10 anos antes. Dr. Roberto desceu lá do céu que ele vivia na Vênus Platinada para assinar o contrato e pagar 3 milhões de reais pelo campeonato, o que viabilizou o campeonato. 3 milhões e outros 3 milhões que nós arrecadamos com o João Henrique Areias, que era o vice de marketing do Flamengo, e o Celso Grelê, que era o vice de marketing do São Paulo. Conseguimos arrecadar com Varig e outros patrocinadores. Coca-Cola. Coca-Cola também entrou na hora. Todos os times que não tiverem anúncio na camisa, vamos botar Coca-Cola. Tiveram que mudar a cor do anúncio da Coca-Cola para tirar o vermelho da camisa. Do Grêmio. Por causa do Grêmio, que não queria botar vermelho, proibia por causa do Inter. É igual na Argentina também é assim. Boca e River. Conseguimos tudo. Conseguimos tudo e organizar um campeonato que foi um sucesso. E aí para o Guarani ser o campeão. Guarani não. Como Esporte. É o Esporte achar que é o campeão. É mole? É mole. Mas o Eurico teve muita culpa nisso aí, não teve? Não, o Eurico sempre... Inclusive, o Eurico esteve na CBF logo depois só disso. Existe no Ele fez a maracutaia lá para... Só existe uma marca quase tão forte, tão popular quanto o Flamengo no Brasil, que é o Vasco da Gama, é o Vasco da Gama. O Vasco tem torcida em Manaus, o Vasco tem torcida no interior de Santa Catarina. O Vasco é um grande clube. Quem arrebentou o Vasco foi o Eurico Miranda, para ele ficar bem e se eleger deputado e fazer. Quebrou o Vasco. Mas ele quebrou como presidente, né? Quando ele era vice, foi bem pro Vasco. Mas era ele que administrava. O seu Antônio Calçada deixava ele administrar. Mas até malandro. Até como vice, o Vasco ganhou bastante com ele. Não vou falar do... Ih, não tem por que falar do Eurico. Pode falar, manda. Não. Já morreu, já foi embora. Pronto. Falar de... Não dá. Mas foi uma pedra no sapato. Não tem a dúvida que foi ele que fez com o caixa d'água a traição para acabar com o Clube dos 13, para elegerem o Ricardo Teixeira. Mas tanto é verdade que o Ricardo, na campanha, dizia que queria ser eleito para acabar com o Clube dos 13. Foi eleito e nomeou o Eurico vice de futebol da CBF. Aí. E os clubes... E o Vasco quebrou. O Vasco está aí quebrado até hoje. Coitado do Vasco. O Vascaíno tem memória afetiva da Libertadores de 98, do Brasileiro de 97, da Mercosul de 2000. Aquela fase ali que foi talvez a fase de ouro com o Eurico de vice ainda, né? Aí quando o Eurico assumiu a presidência, aí quebrou de vez. Aí já era. É isso. Mas assim, eu vou ser bem direto aqui, bem incisivo, bem direto ao ponto. O Eurico fez aquela traição toda, mas assim, não tiveram problemas na Copa União, porque, por exemplo, o Guarani, que tinha sido o campeão do ano anterior, ficou fora, né? Inclusive, o América ficou fora também, não me lembro agora. Eu sei que os times que tinham ido para Libertadores no ano anterior, quem fez a final de 86 foi Guarani, São Paulo e Guarani? São Paulo campeão e Guarani vice, foi uma coisa assim. Guarani vice, o Guarani ficou fora da... Tinha uns times menores
O Guarani, na época, era um time grande, inclusive é o time do filho do Zico, né? O time do Júnior. Esses times não deveriam estar lá no módulo principal, o módulo da primeira divisão, que vocês chamam? Olha aqui, não se faz política sem sangue, dizia doutor Tancredo. Infelizmente, não dava. Vem cá, o Guarani é um grande clube, uma grande... O América. O América, qual é o América? América do Rio, Ameriquinha. Que tava grande ali na época, né? Brigando. Bangu tinha sido vice em 86, né? Dá para fazer 85, obrigado. Dá para fazer um campeonato com... Em termos de arrecadação com torcida? Internacional, Grêmio, Bahia, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo. Fluminense. Esses não são os maiores clubes, as maiores marcas do Brasil. Não, sem dúvida. Dá para comparar os outros e dá para fazer um comparativo. Vamos fazer a mesma coisa que o doutor Otávio fez, botar todos os clubes, ou que o Julite fez, ou que o seu antecessor, o Almirante Heleno Nunes, fez, botar 120 clubes ou 40 clubes no campeonato. Ou fazia o rompimento ali e fazia a liga, ou não tinha jeito, era hora de fazer. E nós demos o golpe, certo? Então a proposta foi essa, ignora o que aconteceu antes e vamos logo para as principais marcas, que é o que vai arrecadar. É isso aí, recomeçar. Tá aí, não quiseram, o Eurico traiu, junto com Caixa d'Água, elegeram o Ricardo Teixeira para se enriquecerem, todos eles encherem de dinheiro, e tá aí o futebol rolando até hoje. E a Copa União foi um exemplo para as principais ligas, foi exemplo para a Itália, foi exemplo até para a Premier League, foi antes da Premier League. Eles vieram aqui, a Espanha veio aqui aprender. La Liga também. É mole um negócio desse? É isso.